Bem, boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, localizada na cidade de Petrópolis, do estado do Rio de Janeiro. E hoje a nossa casa está em festa. Não tem aquela musiquinha? Hoje a nossa casa está em festa? Porque ontem, dia 12 de outubro, nós completamos 8 anos de existência, né? A nossa casa foi fundada no dia 12 de outubro de 2016, a Casa de Francisco de Assis. E todo ano, nessa data, ou data próxima, a gente faz nosso seminário, né? Seminário Espírita sobre a Boa Nova. É um seminário festivo. E o tema desse seminário é sempre as leis morais. E nós estudamos as leis morais sequencialmente, né? Já estamos no capítulo 4 da parte terceira do Livro dos Espíritos. E hoje, o nosso querido irmão João Geraldo Vieira, do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, lá em São Paulo, vai conversar conosco sobre o capítulo 4 dessa parte terceira, que é da lei de reprodução, que lá no Livro dos Espíritos consta das questões 686 a 701. Ensinamento maravilhoso dos espíritos para. Eu não Não me pode comer. Aqui, aqui. Oi? Desculpe aí, gente, é o microfone aqui do companheiro. Então, esse é o tema do nosso seminário, o seminário que comemora, né, sempre o aniversário da nossa casa. Que são as leis morais. E, como eu falei, hoje o estudo será da lei de reprodução. Quem vai fazer a nossa palestra será o nosso irmão João Geraldo Vieira, de Campinas, São Paulo. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso seminário, nós vamos fazer a leitura de um pequeno trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 28, Preces Espíritas, item 6, que diz assim: não nos deixes entregue à tentação, mas livra-nos do mal. Então, eu vou ler 3 parágrafos desse item 6, que diz assim: Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pelos nossos anjos guardiães e pelos bons espíritos. A vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. O mal não é obra tua, Senhor. Porquanto o manancial de todo bem nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. Quando os homens as cumprirmos, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu de mundos mais adiantados que o nosso. O mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Desde que temos vontade para o fazer, também podemos ter a de praticar o bem, pelo que, ó meu Deus, pedimos a tua assistência e a dos espíritos bons, a fim de resistirmos à tentação. Então, nesse momento, eu convido os amigos a elevar o pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, a Francisco de Assis e a toda essa falange de espíritos amigos que nos acompanham, que são os nossos fiadores em nossas reencarnações, que estão sempre ao nosso lado, nos auxiliando, nos fortalecendo, nos esclarecendo, para que nós possamos levar até o final as nossas missões com sucesso. Por isso, Senhor, só temos a te agradecer hoje nesta casa, que é a Casa de Francisco de Assis, que comemora hoje 8 anos de existência. Também queremos te pedir nesse momento, Senhor, a tua proteção para o nosso irmão João Geraldo Vieira. Que o Senhor abençoe o seu trabalho, a sua família, o seu trabalho profissional,
toda a sua trajetória na doutrina espírita, que o inspire sempre com bons propósitos, para que esse nosso irmão possa estar sempre ao nosso lado, nos trazendo os frutos dos seus estudos para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. E também rogamos a tua bênção para cada companheiro que conosco se reúne para mais uma tarde de estudos. Que a tua paz, que a tua misericórdia, Senhor, sempre esteja a nos envolver. Mas também não podemos esquecer daqueles que nesse momento estão sofrendo, estão passando por dificuldades. Que esses, Senhor, também sejam abençoados, envolvidos pela tua compaixão, pela tua misericórdia. Obrigado, Pai. Esteja sempre ao nosso lado, nos fortalecendo, chamando a nossa atenção quando necessário, para que corrijamos qualquer falha de nosso caráter, de nossa conduta, de nossos pensamentos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Francisco de Assis. E ser conosco sempre. Graças a Deus. Meu companheiro João, a papo está com você. Como eu te falei, você tem até às 16h40, né? Se precisar de mais um pouquinho, pode avançar, porque hoje é dia de festa, é dia de aprendizado, é dia de estudo e confraternização. Um beijo no coração de todos. Passo a palavra para você, meu irmão. Obrigado, Rose. Boa tarde a todos. Que Jesus possa estar sempre em nossos corações. O pessoal vai perceber um pouquinho o sotaque forte aí, né? Aqui do interior de São Paulo, mas que a gente possa ter aí momentos de muita educação para nós mesmos, conosco mesmos, trocando informações, trocando impressões a respeito desse tema tão importante do Livro dos Espíritos, a lei de reprodução. Antes da gente falar diretamente da lei de reprodução e falar das principais questões que estão lá no Livro dos Espíritos, a gente precisa lembrar de um ponto importante, né, que toda a criação, né, todo o nascimento no nosso planeta, ele exige um corpo físico, né? E esse corpo físico, como nos diz Kardec na Gênese, né, ele é produzido com material proveniente do planeta em que nós encarnamos. Então, ou seja, a matéria que constitui o nosso corpo, a matéria que constitui a nossa formação física, ela é a mesma matéria que existe no planeta Terra, né? O nosso espírito não. Nós, enquanto espíritos, somos a centelha divina, a fagulha do amor, que foi criada por Deus, né? Só que para que nós possamos habitar os mundos em que nós vivemos, para fazermos o nosso processo de evolução espiritual, intelecto, moral, nós precisamos vestir corpos, né? E esses corpos, eles estão de acordo, criados, né? Co-criados na Terra, de acordo com o nosso planeta. Por que eu falo co-criado? Porque nós somos co-criadores com Deus, né? Nós damos a matéria física e Deus entra com o espírito, né? Ele cria o espírito, ele é criado e ele encarna através de um corpo físico gerado por nós, né? Então, a primeira coisa importante que a gente tem que ter em consideração: não existe uma forma de entrar nesse mundo se não for pela cocriação junto de Deus. Se nós não providenciarmos o corpo físico, não tem como a gente entrar nesse planeta, né? Então, as vias do sexo é a única via capaz de trazer com que o espírito possa encarnar no nosso planeta. Só que aí existe uma questão muito interessante, porque a questão sexual ainda causa um tabu muito grande, né? A igreja, ela acabou comprimindo muito essa ideia sexual, né? Tornou um pecado, pecado original, né? Graças a esse pecado todo. Então, criou-se um monte de histórias e questões em volta da sexualidade, do sexo, que a gente acabou esquecendo a real e única função é, maravilhosa como cocriação com Deus, que é a geração de corpos para que espíritos possam tomar, né? Nós sabemos que nós podemos ter, a gente pode perguntar, mas eu posso ter ah, uma saúde, uma vida sexual sem querer ter filhos? Posso, né?
Mas se há necessidade da cocriação, a gente tem uma das perguntas que Kardec pergunta aos espíritos, eles falam que nós não podemos atrapalhar a lei da reprodução, né? Se estiver em nosso caminho uma oportunidade de termos um espírito que vai reencarnar através de nós e nós coibirmos isso, nós vamos ter que nos alinhar com esse espírito depois. A gente vai ter que se acertar com ele depois e provavelmente numa nova encarnação vamos ter que voltar e fazer, né, esse trabalho, né? E lembrando que a energia sexual, ela é uma energia poderosíssima, né? É uma energia que é o princípio da energia, por exemplo, da atração dos planetas. Os planetas se atraem ao Sol por uma energia que ela é muito próxima a essa energia sexual, a energia da atração física, né? Energia da atração dos corpos. Então a gente tem essa atração sexual e aí a gente acaba tendo, através da lei de Deus, da lei da reprodução, a criação de um corpo novo que vai receber um espírito, né? Ah, mas eu só posso ter relação sexual se for para gerar um corpo físico? Não, né? Desde que a gente tenha feito de uma forma equilibrada, desde que haja o amor envolvido, desde que haja responsabilidade, a gente não pode negar, né, entre um casal que haja esse tipo de saúde, né? Mas lembrando que a causa, o motivo principal é sempre a reprodução, tá? Quando o espírito ele chega no momento da sua encarnação, ele vai chegar nesse processo, nesse trabalho, onde ele vai reduzir o seu corpo perispiritual ao ponto de que ele possa, no momento da fecundação do óvulo ser fecundado pelo espermatozoide, ele já estar ali naquela concepção para que ele possa tomar o novo corpo físico e desenvolver todo aquele novo corpo dentro do útero materno para que ele possa nascer dali 9 meses. Recentemente teve uma matéria falando, né, que foi descoberto duas coisas importantes. Não é o espermatozoide mais rápido que fecunda o óvulo. E tinha essa ideia antes, né? O espermatozoide mais rápido que chega primeiro fecunda o óvulo. Não. É o espermatozoide que o óvulo quer. Pode chegar vários no óvulo. O óvulo escolhe o espermatozoide que vai fecundá-lo. Né? Olha que interessante. É uma nova forma da gente entender e ver as coisas. E no momento da fecundação, as câmeras conseguiram captar um feixe de luz que envolve o óvulo. Olha que coisa mais linda, né? Então, na hora que o espermatozoide penetra o óvulo e há fecundação, um feixe de luz passa pelo óvulo, né? Ou seja, está extremamente alinhado com o que a doutrina fala, né? No momento da concepção, o espírito, o facho de luz, ele toma conta daquele corpo físico e ali ele começa o seu processo de desenvolvimento. Ali ele vai imprimir suas necessidades, ele vai imprimir suas características naquele novo corpo físico que está sendo gerado. Então é importante a gente ter esse olhar. Nós temos que jogar fora todo esse conteúdo de que sexo é pecado, educação sexual é uma coisa. Não, não é. Primeiro que não existe pecado. Primeira coisa, né? A palavra pecado vem do latim peccatum, que significa errar o alvo, né? Então, toda vez que a gente erra o alvo, a gente comete um pecado. Só que o pecado fica pesado, né? O pecado tem que ser perdoado. O pecado tem que ser. Não, errou, corrige. Né? Para isso que existe a reencarnação. Né? Se você errou numa encarnação, não deu para corrigir naquela, reencarna e corrige na outra. Ah, João, mas você falando assim parece muito simples. Mas é um processo simples. A gente que complica, né? A gente fala, nossa, mas a outra encarnação está logo ali. O que são 100 anos, 200 anos, 300 anos, né? A gente que complica o processo, muitas vezes. Então, a gente tem que entender que a reprodução humana ela é normal, né? É uma lei que existe dessa atração. Os espíritos que se amam, né? Como ainda nós estamos presos na matéria,
existe a necessidade de equilíbrio dessa energia sexual. O que acontece com os irmãos quando eles se desequilibram na energia sexual? A queda é terrível, né? O vício do sexo, ele é mais destruidor que o vício em drogas, muitas vezes. Porque ele acaba com a pessoa se deteriora completamente. Por quê? Porque é uma energia muito grande que, se desequilibrada, causa um transtorno muito grande. Então, tudo isso nós vamos aprendendo aí com, a, com o Pentateuco, com o que os Espíritos nos trouxeram, né? Lá na Gênesis fala muito disso, para a gente ter essa noção aí dessa energia maravilhosa que é a do sexo. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Alguém quer colocar alguma coisa por enquanto? Quer deixar para o final? Fiquem à vontade. Tranquilo? Eu gostaria de pegar algumas questões que nós temos aqui no Livro dos Espíritos. E são questões maravilhosas, né, que Kardec fez com uma lucidez tremenda. A primeira pergunta que ele faz é a pergunta mais evidente que ele podia fazer, né? É da lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Questão 686. É dos seres vivos? É da natureza, é isso? Resposta: evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Ou seja, se não houver a reprodução dos seres humanos, o mundo corporal acaba, né? Não existe o mundo físico, não existe o mundo corporal se não tiver a reprodução humana. É fato isso, né? Como eles respondem? Eles nem respondem sim, eles respondem evidentemente. Tipo, é claro, né? E até uma questão lógica, porque se você não tem a reprodução, você não tem o planeta, né? Você não tem o mundo. Você não abre a oportunidade, você não abre a porta de entrada para o planeta de provas e expiações, para nenhum lugar, né? Então, a primeira questão já fica muito claro para a gente, que nós temos que olhar desse modo, que nós temos que ver que sem a reprodução não seria possível nenhum trabalho que a gente está fazendo. A gente fala da lei do amor, lei da caridade, lei do progresso, lei do trabalho, todas elas não seriam possíveis se a reprodução não fosse uma necessidade que nós estamos tendo em nosso mundo, né? E aí ele faz uma pergunta que é uma pergunta intrigante, que intriga muitas pessoas e que muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Ele pergunta assim, ó, na 687: indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará um tempo em que seja excessiva na Terra? Tipo, ó, nós já estamos com 8 bilhões de encarnados aqui na Terra. Até, eu lembro uma coisa interessante, o Brasil tem 220 milhões hoje, né? São 220 milhões de habitantes. Há 54 anos atrás, quando teve a Copa do Mundo de 70, tinha até a musiquinha, 90 milhões em ação, lembra? Pra frente, Brasil, do meu coração. Era 90 milhões no Brasil em 70. Hoje são 220, 50 anos, né? Então, tipo, levou 470 anos para ter 90 milhões e 50 anos para ter 220, né? Ou seja, 150 milhões vieram nos últimos 50 anos, né? Então a pergunta é, do jeito que está crescendo, vai chegar uma hora que não tem mais lugar, que vai ser excessivo, né? A gente, pela lógica, fazendo a conta, a gente vai falar que não tem lugar mais. E é engraçado que nós vemos países, se você pegar, por exemplo, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, né? A Índia tem 1 bilhão de habitantes. Gente, é muita gente. Vocês já imaginaram 1 bilhão de pessoas no mesmo lugar? Só a China e a Índia têm um quarto da população do mundo, né? Então a gente fala, poxa, será que vai chegar uma hora que vai exceder, né? A resposta dos espíritos, não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Nada do que faz é inútil. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Tipo,
quem somos nós para falar de harmonia do mundo que não temos a visão necessária para enxergarmos isso? Pô, Deus não vai permitir o desequilíbrio no planeta. Deus não vai deixar que o planeta se perca, né? E que tenha aí uma, uma perdição aí pública, né? Que seja um lugar que não caia mais gente. Ah, não vai ter comida para todo mundo. Existe uma projeção, né? Que fala que se continuarmos nessa mesma crescente, não vai ter comida para todo mundo em 80 anos. Não, Deus está no comando, né? Deus sabe o que faz. Deus a tudo provê. Eu lembro daquela passagem, né? Olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, né? Mas nem Salomão estava vestido com tanta beleza na sua noite de glória. Olhai os pássaros, né? Que voam, que nada produzem, mas Deus permite que eles tenham o alimento necessário. Então Deus a tudo provê. Há um plano para tudo isso. Eu entendo e vejo na minha concepção que os próximos 50 anos vão guardar muitas novidades para a gente. Muita coisa. Então a gente vai descobrir meios de produção mais eficazes, nós vamos descobrir formas de melhorar a vida ainda mais daqueles que estão passando por necessidades, né? Porque nos últimos 200, 300 anos, a fome, se a gente for pensar em proporção no mundo, até diminuiu. Apesar da gente ver que gente ainda passa fome, infelizmente, no mundo, mas a proporção da fome diminuiu pelos meios que o homem encontrou de produção, né? A fome que ainda existe é por causa da dureza dos corações dos homens, né? Então nós temos esse processo acontecendo. Então pode ficar tranquilo, né? Não vai acontecer aí uma catástrofe muito grande mundial de população que não vai ter espaço para todo mundo. Graças a Deus, Deus está nesse comando. Depois, Aí, ele João, vai entrar num ponto. Oi, pois não. tem gente que interagir, eu estava querendo interagir aí com você. Ah, Eu, tá, vamos lá. seu microfone pode fazer a pergunta, aí depois você desliga. João, realmente você está trazendo uma visão que nós sabemos que a doutrina é progressista. Então, não existe aquela estagnação de que o homem pode tudo porque temos o comando amoroso de Deus sobre nós, né? Mas você estava falando da questão da reprodução. Na Europa, existe um movimento que está crescendo de casais assexuados, quer dizer, casais que não querem praticar o sexo. Na Alemanha, na Itália, na Espanha, principalmente, tem esse movimento. E eu abri aqui no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, na missão dos espíritas, né? O benfeitor Erasto, ele fala no início, só no início: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no mar, no nada, o conjunto das iniquidades terrenas. Então, eu pergunto o seguinte: essa proporção de casais assexuados que existem na Europa não seria um declínio do domínio da Europa sobre outros países do mundo, do nosso planeta? Essa é uma questão interessantíssima, porque a Europa, ela tem aí uma, uma reorganização coletiva muito forte. Porque, assim, a Europa, ela fez um bem gigante para a humanidade, que ela conseguiu expandir o mundo para o novo mundo, né? Conhecido como o novo mundo, que é a América, e toda a Ásia também, ali o sul da Ásia. Mas, por outro lado, foi a custo de muito desmando, né? Foi a custo de muitas imperfeições nesse processo. Até hoje ainda, né, países da África sofrem com essas questões da Europa ainda, esses domínios, né, essas monarquias fortes lá que ainda a Europa toma conta. Então a gente vê que a Europa tem aí um processo de reequilíbrio muito grande para ser refeito. E eles estão, sim, passando por um processo de reestruturação, só que muitos estão se perdendo nesse caminho. Se a gente pegar, por exemplo, a questão 693, aqui da lei de reprodução, obstáculos à reprodução, Kardec pergunta: são contrários à lei da natureza, as leis e os costumes humanos
que tem por fim, criar obstáculos à reprodução? Ou seja, é contrário à lei você pôr obstáculo à reprodução? A resposta: tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Ou seja, eles estão agindo contra a lei, né? Então, esse agindo contra a lei, eles vão ser questionados sobre isso. Então, se são escolhas, se são oportunidades que eles estão tendo de não, é um direito meu escolher. Eu posso escolher. Hoje, no mundo que nós estamos, eu tenho vários direitos. Só que a gente esquece dos deveres, né? Então, muitos pedem os direitos e esquecem dos deveres. Então, eu acho que nós temos direitos, sim, enquanto seres humanos, mas o nosso direito acaba quando começa o direito do outro. E é direito do outro reencarnar, né? É direito do outro participar desse mundo que nós estamos. Então, eles estão sendo contrários à marcha da natureza, estão embaraçando a marcha da natureza. Isso vai ser questionado a eles. Então, infelizmente, a gente vai ver que vai existir um grande declínio, né? Como os espíritos já falam, inclusive em Apocalipse, né? João fala desse declínio que a Europa vai experimentar por causa do excesso de direitos e esquecimento dos deveres. Assim que eu enxergo, que a nossa doutrina também nos fala, né? Muito boa pergunta, muito bom. Mais alguém? Pode ficar à vontade, gente. Não precisa ter vergonha, não. Indo por esse caminho que eu falei para vocês, né? Nessa questão 693, ela tem um desdobramento, né? Tem o 693A. Ela fala o seguinte: entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e da qual o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Por exemplo, o homem, né? Ele impede a reprodução de certos animais, porque se esses animais se reproduzirem demais, pode causar problema para a gente, né? Aí os espíritos respondem: Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que dele deve usar sem abusar. Então, sim, a gente pode, desde que não abuse, né? Por quê? Porque o homem ele arruma tudo um jeito de ganhar dinheiro e de extrapolar aquilo, né? O homem quer sempre sugar o máximo que ele pode. Então, desde que não extrapole, desde que não abuse, pode ser feito esse controle, né? Que nem a castração de animais domésticos, a castração de animais de rua, né? Tudo isso pode ser feito. A gente tem a tecnologia para isso, a gente tem a medicina para isso, né? A medicina veterinária para isso, ok, não há problema, desde que se tenha abuso, né? Não tenha abuso. Pois, pode, pois, regular a reprodução de acordo com a necessidade. Não deve pôr obstáculos desnecessariamente. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso que distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Então, por exemplo, se um animal não se reproduz por algum motivo, ele não vai responder tanto quanto o homem vai responder se ele impediu aquela reprodução por um ato que seja de exagero. Então, o que acontece? De acordo com a evolução, de acordo com o conhecimento, a gente responde pelas nossas atitudes, né? Lembra? Quanto mais a quem é dado, mais será cobrado, né? Então, a gente tem essa responsabilidade, esse conhecimento, né? Mas os próprios animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, promovendo a própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Então, existe um equilíbrio na natureza. A natureza, por si só, se equilibra. Se não existisse o homem, fossem só os animais, estaria tudo equilibrado. Não teria problema nenhum na Terra. Por quê? Porque há o equilíbrio natural
dos animais que ainda não têm a consciência, né? Que ainda vivem pelo instinto, né? Ah, então o problema da Terra é o homem? Não, não estou falando que o problema da Terra é o homem. Nós temos um outro patamar de vida, né? Nós temos uma consciência, nós temos inteligência que os animais ainda não a possuem, né? Aí ele pergunta também, olha só que interessante essa pergunta de Kardec. O que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para satisfação da sensualidade? Então, essa é uma pergunta importante, né? Aqui ele está perguntando diretamente de método anticonceptivo, né? Então, qual que é a, 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 a situação de você usar um método anticonceptivo para fazer sexo por prazer, para não ter a chance da reprodução? Os espíritos não julgam. Eles não falam que está certo nem que está errado. Olha a resposta. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto ainda o homem está apegado à matéria. Olha que maravilha. Eles não falam, não, está errado o homem de fazer isso. Não, está certo. Não, não. É normal no mundo de vocês, porque ainda prova o quanto vocês estão apegados à matéria. A gente ainda precisa sentir a energia sexual, a gente precisa do prazer, né? Para que a gente tenha aí as sensações do mundo. É normal, não tem problema nenhum se sentir prazer, né? Faz parte do nosso momento. Só que a gente tem que entender, de novo, que todo excesso, todo desequilíbrio, tudo que vem junto com o uso da sexualidade, né? Vai causar problemas, né? Então, se vem, por exemplo, a traição com a sexualidade, a mentira com a sexualidade, um monte né, de desequilíbrios, isso vai causar um desequilíbrio gigantesco. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Tranquilo. Olha como o livro dos Espíritos é claro para a gente, né? Que maravilha, né? Que obra maravilhosa da humanidade que Kardec trouxe para a gente com a resposta dos imortais sobre tantos itens importantes. João, Um ponto. Oi, pois não. desculpa, João, é que eu, Jane, a Rose, a gente fala muito. A Jane está ali se segurando para não falar. Não, Sabe? pode Você falar. perdoa. Mas falando nesse caso da questão da busca do prazer, né, que muitas das vezes estabelece uma relação sexual distanciada da responsabilidade, na 712, avançando um pouco, Kardec pergunta: com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? E bens materiais têm uma elasticidade. Aí os espíritos respondem: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Então, se a Exatamente. gente não exercer um controle sobre nossas tendências ainda negativas, não vai ser só pelo sexo, vai ser por É, tudo que a gente vai se complicar, né? exatamente. E tem aquela coisa, por exemplo, o espírito precisa reencarnar. A gente tem uma necessidade, por exemplo, de estar junto com uma pessoa. E assim, é fato. A primeira atração que nós temos pela pessoa com quem nós queremos ficar é sexual, né? Dificilmente você fala, nossa, me apaixonei por aquela mulher pelos conceitos que ela tem de vida. Tudo bem, você conhece isso depois, né? Mas a primeira coisa que quando o homem bate o olho, a mulher bate o olho, que a gente vê é a atração física, né? Então é normal isso. A gente precisa ainda da atração física para que a gente possa, como disse a resposta do companheiro, chegar nas necessidades que nós temos. E o uso e abuso disso, aí é que está o problema. Abusar disso é o grande problema, é a grande dificuldade que nós vamos encontrar, né? Muito bem, esse é fato mesmo. Ele fala um pouco sobre aperfeiçoamento de raças, né, com a questão da reprodução, né? Ele pergunta assim, na questão 688. Há, nesse momento, raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecidos da Terra, ou seja, tem algumas raças humanas que vêm desaparecendo, né? Vai acontecer de sumir? Assim acontecerá de fato. É que outras lhe estão tomando lugar, como outras um dia tomarão da vossa. Olha que interessante, né? A raça humana, ela é a raça terráquea, a raça humana. Os espíritos
que produzem, né, que estão lá. Por exemplo, você fala assim, olha, você vê uma raça lá no meio da Oceania, né, um povo primitivo que vive lá. Eles são humanos como nós, são espíritos como nós, que estão num momento e numa necessidade diferente da nossa. Pode ser que em algum tempo aquela raça desapareça? Pode, né? Você fala o brasileiro é a maior prova de que não existe raça no mundo, né? Porque olha a gente, olha o quanto de raça misturada que é o brasileiro, né? O brasileiro tem tudo. Engraçado que você perguntar assim, você conhece um ucraniano? Alguém vai saber. Não, tem um ucraniano que mora em tal lugar, tal. Você conhece um polonês? Conheço um polonês. A gente conhece gente do mundo inteiro aqui no nosso país. É uma coisa impressionante, né? Como que o nosso país abriga tantas e tantas outras raças, né? E o brasileiro ele é uma mistura muito grande, né? A gente Então é vê, isso que vai acontecendo. Oi? João, a gente vê o caso dos pigmeus, né? Sim, exatamente, exatamente. Eles já não existem mais. Exatamente. Já não existem mais, os pigmeus já não existem mais. Então, sim, é uma questão muito interessante. Se você for pensar, por exemplo, oi? Acho que não. Se você for pensar, por exemplo, na questão da quantidade de nativos que existiam na América para hoje, né, já não existem mais tantos nativos assim aqui na América, e assim por diante, né? Então, vai chegar uma hora que vai acontecer, de fato, essa, esse sumiço de certas raças. É natural no desenvolvimento humano, né? Ali perguntam: os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Eu acho maravilhoso isso no Kardec, porque o Kardec, às vezes, ele se faz de bobo, né? Ele faz umas perguntas que ele parece, imagina Kardec perguntando, ele pergunta de um jeito mais inocente, vamos dizer assim, para chamar a atenção dos espíritos para eles responderem da maneira como eles respondem, né? Porque olha a pergunta de Kardec: os homens são uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos primitivos? Aí os espíritos respondem: são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição, né? Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e de desaparição. Vai acontecer um momento que a gente vai desaparecer, né? Substituí-la outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Então, da mesma forma que nós eliminamos os selvagens e primitivos quase do mundo, que são hoje a encarnação de homens mais sofisticados, mais na frente, mais no futuro, vão ter homens mais sofisticados ainda, né? Então, isso tudo é reprodução que causa, né? Isso tudo é a gente que vai, aos poucos, trabalhando isso e vai transformando isso tudo. Legal? Queria entrar num assunto interessante que o Kardec pergunta, né? Que o primeiro é o casamento, né? E o celibato, que são como é que fala? Quando você tem, são tabus, né? As pessoas têm tabu de falar dessas coisas. Vamos falar, vamos entrar aí conforme o Espiritismo fala. Kardec pergunta na 695: será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a permanente união de dois seres? Olha a resposta dos espíritos. É um progresso da marcha da humanidade. O casamento é um progresso da humanidade. Olha que interessante. Então quer dizer que você se unir a uma outra pessoa e você formar uma família é um progresso da humanidade. Por quê, gente? Pega a história da humanidade, que é um assunto que ele vai trazer mais para frente. A poligamia era comum, né? Os rastros de várias mulheres para um homem só eram comum, né? Então, hoje, o casamento entre duas pessoas forma, né, um progresso para a humanidade. Ele pergunta qual seria o efeito sobre a sociedade humana se abolisse o casamento. 696. Seria uma recrudescência à vida dos animais. Então, muitas coisas nos definem diferentes dos animais. O casamento é uma delas.
Porque no casamento não entra somente a questão do amor, né? Casamento entra respeito, tolerância, amor, fraternidade, compreensão, entra questões sociais para o meio, né? Aí a gente tenta, o homem tenta fazer o máximo que ele pode, só porque ele deixa a toalha molhada em cima da cama, a mulher, pronto, fica revoltada. Não, mas é comum, né? Então tem os problemas que vêm com o casamento. São dois seres vivendo juntos, estão se afinando, estão se refinando juntos, né? Então viver em casal, quem vive já sabe, não é fácil, não é mole não, né? Viver numa vida de casado não é fácil, porque exige muita renúncia, exige muita compreensão, exige muito perdão, exige muito, né? Então, é um trabalho, né, que se não existisse esse trabalho que é feito do matrimônio em si, ia ser uma recrudescência ao egoísmo, né? Ah, ali fala, a união livre e fortuita dos sexos é o estado de natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso na sociedade humana, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão um exemplo de união constante. Entre os animais tem exemplo de uniões constantes, né? Eu vejo aqui em casa, tem maritaca que passa direto aqui. O casal de maritaca é o mesmo até o fim da vida. Eles não mudam, né? Casais de tucanos também são o mesmo até o fim da vida, né? O João de Barro faz uma casa para a fêmea poder colocar os ovos. Olha o cuidado já dele, né? Já é um espírito mais construtor que está ali se aparentando, né? Está crescendo ali um princípio espiritual. Então é maravilhosa a natureza como a gente vê, né? E já muitos animais dão exemplos para a gente, né? Que mantém aí esse, esse trabalho, né? Aí pergunta, né? Está na lei da natureza ou na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Tipo, é lei humana ou é lei natural não acabar com o casamento? A resposta é uma lei humana muito contrária da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. A da natureza são imutáveis. Então, assim, o que é lei da natureza não muda. Nunca. Então, por exemplo, se você está ligado a um espírito, e vocês têm um trabalho para realizar juntos, para se reencontrarem, né? Você pode nessa vida acabar com o casamento. Na outra, você vai voltar e vai tentar de novo. E vai tentar de novo, e vai tentar. Então, assim, o que a lei do homem divide, né? A lei natural, ela mantém, né? A lei natural, a lei do amor, ela nunca vai separar ninguém, ela vai sempre unir, né? Então, isso é importante a gente saber. Aí ele pergunta uma questão que causa polêmica, né? Olha lá, 698. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Então, a pessoa que vai fazer o celibato, né? Não vai realizar ação sexual, né? Ela é perfeita? Ela é meritória perante os olhos de Deus? Não. E os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. O que ele quer dizer com isso? Se você vai fazer o celibato por vontade, por verdade sua, ok, não tem problema. Mas se você está usando isso para uma desculpa para não querer gerar outros corpos, para você não ter um relacionamento, para você fugir de alguma coisa, desagradam a Deus porque enganam o mundo. Então, tudo vai da nossa forma de agir. Tudo vai da nossa escolha, tudo vai da nossa intenção. E aí, amigo, João, nós vemos muito isso, né? A pessoa que exalta essa questão de ser um celibatário, de ser uma, quase entre aspas, uma pessoa assim, perfeita, mas a gente sabe que muitas vezes, depois, como diz, atrás das cortinas, Traz o cortina. e dá promíscua. Né?
vida promíscua, né? Então, como ele diz aqui, desagradam a Deus e enganam o mundo, porque jogam essa aparência, né? Até se colocam num degrau, né? Como diz hoje, Superior, acima dos outros, porque ele diz dominar esse desejo sexual e se torna um celibatário para não se deixar contaminar pela sexualidade e pela perversão, porque aí a cabeça da pessoa, né, coloca o sexo como uma coisa suja, né? mas atrás da cortina tem uma vida, muitas vezes, não até um relacionamento sexual normal, até de forma devassa, Desregrado, né? Devasso, desregrado. mas usa esse celibato com uma máscara. É, é. É uma Ô, cortina João, de fumaça, como diz, né? O celibato é uma isso. cortina de fumaça. Oi. João, e no livro Forças Sexuais da Alma, do doutor Jorge Andréas, ele acaba com esse mito do celibato em função de que o sexo está mais na mente do que no corpo. Sim, O fato de não a praticar o sexo não nos isenta do querer o sexo. Aí exato. Jesus fala: se olha para uma mulher com desejo, já cometeu adultério com É, ela. é. Então, é uma questão que nós, espíritas, temos elementos de vigiar mais os nossos pensamentos para auxiliar as ações físicas, né? Exatamente, perfeito. Porque tudo começa no pensamento, né? O desejo começa no pensamento, né? Então, exatamente. E até uma questão interessante, quando a gente fala de celibato, não tem como não comentar sobre os padres, né? Eles têm por opção própria o celibato como sendo uma opção de vida, né? Só que assim, a igreja impõe o celibato com a desculpa de que é por causa que o sexo é sujo, né? Imundo, e um representante de Deus não pode ter essa sujeira. Mas na verdade, o real ponto é se o padre tem esposa e descendentes, os bens não voltam para a igreja, ficam para os descendentes, né? Então a igreja, para não perder os bens que ela já tinha, que estava muitas vezes no nome do padre ou alguma coisa, impôs essa condição, né? Mas não quer dizer nada que não pode, né? Onde já se viu, né? Imagina, o palestrante espírita não pode casar, ele tem que ter celibato. Não, não vai funcionar. Comigo não vai funcionar, eu sou casado já, não dá certo. Né? Então é interessante esse ponto. De nada atrapalha você ter uma família ou não para você levar o evangelho para as pessoas, né? Então, isso é muito importante. Ah, que mais? Aí entra nas questões, né, que são bastante também polêmicas, mas que são interessantes, né? Questão 700. A igualdade numérica, que mais ou menos existe entre os sexos, constitui indício da proporção em que devam unir-se? É a pergunta do Kardec, né? Como existe uma proporção de sexos, né? Homens mais ou menos igual a de mulheres, indica a proporção em que devem se unir? Sim, porquanto tudo na natureza tem um fim. Então não é à toa que tem 50% homens, 50 mais ou menos, né? 52, 48. É, por que não existe 70% homem e 30 mulher? Porque é da natureza de Deus. Deus quer que no planeta tenha esse meio a meio, né? É necessário para a nossa reconstrução. Até porque a gente encarna homem numa encarnação e pode encarnar mulher na outra, né? A gente não tem, sou sempre homem, não. A gente vai ter as diversidades encarnadas aí de acordo com a nossa necessidade, né? Aí Kardec pergunta: qual das duas? A poligamia ou a monogamia é mais conforme a lei? As perguntas de Kardec, maravilhoso, né? O Kardec, maravilhoso. Resposta: a poligamia é lei cuja abolição marca um progresso social. Então, abolir a poligamia é um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Então, uma coisa é a afeição. Ah, mas eu tenho três esposas e tenho afeição pelas três. Será? Ou será que é mais um desejo sexual? É mais uma questão de orgulho, mais uma questão de vaidade? Né? O que será que é que realmente traz isso? Então, a abolição da poligamia, ela traz um avanço para a gente. Né? O casamento
monogâmico é um crescimento para a gente, né? É uma evolução para a gente enquanto espíritos encarnados, né? Então, é um processo interessante aí. Aí ele fala: se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deveria ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos, né? Então, não ia, se você tivesse, por exemplo, 5 mulheres, ia ter alguém que poderia ficar sem, né? Ou 5 homens, então assim por diante, né? O que mais, gente? O que vocês queriam falar mais sobre poligamia? Pergunta, comentários, o que a gente pode falar? Eu queria falar, a gente está falando aqui de poligamia, né? Vamos falar um pouquinho mais, esquentar mais um pouquinho isso aí. Nós temos visto, na atualidade, um recrudescimento da poligamia. Esse negócio aí, trisal, quadrisal, não é? E lá no passado, isso acontecia muito, e eu não estou falando daqueles povos árabes, não. Estamos falando dos ocidentais. E lá nos povos árabes, esses povos do Oriente, é comum um sheik, um homem ter 10, 20 mulheres e uma pancada de filhos. Falando aqui no mundo ocidental. Nos últimos anos, essa questão da poligamia, que era uma coisa assim mais enrustida, mais escondida, até por medo de polícia, né, que em alguns países a pessoa pode ser presa, essa coisa toda. Mas, na atualidade, a gente tem visto um escancaramento disso. As pessoas já não estão tão preocupadas em esconder. Então, vão para as redes sociais e colocam lá, eles chamam de trisal, né? É, Aí, as mulheres com um homem só, dois homens com uma mulher, então, ou então até mais. E eles colocam isso tranquilamente, sem nenhuma preocupação, e seus filhos, aí chama do casamento aberto. Usa assim, meu casamento é aberto. Minha esposa, como eu vi essa semana, um rapaz lá, até assim, muito sucesso na televisão, dizendo, a minha esposa até me aconselha a convidar outras pessoas para vir participar do nosso relacionamento e formamos aí 3, 4 pessoas juntas. Esse tipo de coisa, né, que envolve a questão moral também, não vai trazer um problema no futuro, porque tem a questão dos filhos que vão surgir desse trisalismo aí, né? Vão surgir e vai se complicar a educação desses filhos para compreender esse tipo de coisa. Fala um pouquinho sobre isso aí para gente. o que acontece? O mundo está passando por um momento bem crítico, né? E é necessário essa criticidade do mundo pela qual nós estamos passando por causa da transição planetária que a gente está passando. Então, tudo parece que está acontecendo. Tá aparecendo gente que morando trisal, quadrisal, e uma festa, e programas de televisão que falam do sexo, e coisas que não eram faladas em televisão nunca, agora estão sendo faladas, né? Tem um programa de um casal famoso também que faz um programa só voltado ao sexo e falando que as pessoas gostam, não gostam de fazer. Então, assim, tá virando um ponto complicado porque as pessoas estão achando, né? E não é moralismo barato isso que eu estou falando. Eu estou falando de questões naturais, né? Organização nossa, a questão de saúde nossa, a questão de práticas morais nossas estão muitas vezes perdendo estão se deteriorando, porque está sendo feito o teste, vamos chamar assim, de quem suporta ficar na linha e quem está se perdendo. Então, é necessário que o escândalo venha ao mundo. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Jesus já tinha falado isso. Então, esse escândalo é necessário. Porque daí, vamos supor, o João olha aquilo e fala: ah, então isso é normal? Ah, então se todo mundo aceita, eu esqueço o que é moralmente correto, eu esqueço o que está nas leis naturais, eu esqueço o que está no livro dos Espíritos e dou a desculpa de: ah, todo mundo faz, eu faço também. Pronto, eu já me perdi também. Então, é necessário que o escândalo venha para que a gente possa testar os nossos limites e ver até onde a gente consegue ir,
Mas ai daquele por quem vem o escândalo, que vai responder por isso, né? Vai haver a necessidade da reconstituição moral disso tudo. Isso que é importante dizer. E aí, não tem como a gente não trazer um tema importantíssimo, né? Que é também polêmico, que é a questão da homossexualidade, né? A gente está falando de reprodução, de sexo, de lei de reprodução. Kardec está tratando aqui, por causa da época dele, a questão de homem e mulher, mas hoje nós temos, né, a homossexualidade. Lembrando, né, que o homem ele reencarna como homem ou como mulher numa nova encarnação. Se numa nova reencarnação ele ainda não conseguiu se desvencilhar das características da última encarnação, sejam masculinas ou femininas, ele pode ter a tendência de voltar a agir no sexo oposto. A gente sabe que espiritualmente a gente consegue explicar, né, essa questão, né? Então, é um espírito que está vivendo num corpo no qual ele não se vê, né? Então, a gente vai entender que existe a necessidade do espírito, que não é que é errado, é importante a gente falar isso, gente. Não é errado, não tem errado e certo. É o momento que o espírito está passando, é uma escolha que ele está passando, e que tudo que a gente viu aqui das questões, ele está deixando de agir como ele deveria naquela encarnação. Então ele vai ter as responsabilidades dele, mas não está errado. Em momento nenhum os espíritos falam, né, que a união é somente homem e mulher. A gente está falando da união de amor, de concepção, de verdade. Mas, voltando, a lei de reprodução é uma lei necessária para o nosso planeta, né? Então, assim, é uma quantidade, né? É uma porcentagem da sociedade que passa, né, por isso, que existe, a gente sabe disso. Só que é importante a gente não generalizar, né? Não é a minoria que vai falar pela maioria. A minoria tem que ser respeitada, tem que ter leis, tem que ter tudo, tudo, tudo para proteger. Tem que ter, claro. Mas a gente não pode tomar a minoria para a maioria, né? Isso que é importante que a gente tenha em nossos corações, né? É um assunto delicado, é um assunto complicado, mas a doutrina vê como algo normal, que é uma coisa que tem que ser trabalhada. Quem ia falar alguma coisa? João, Oi, pode falar. perguntaram uma vez ao Chico o que ele achava da ideia do sexo livre. E ele falou que se é livre, não é sexo, que toda prática sexual tem que ser feita, praticada com muita responsabilidade. E aí perguntaram a ele sobre o homossexualismo. E ele disse que o direito do homossexual é igual ao do heterossexual. Sim. São Toda seres humanos. promiscuidade ela é complicada. Então, Perfeito. a prática homossexual, você, como você falou muito bem, é uma prática que deve ser respeitada, como eles também devem ser respeitados, como os heterossexuais também Sim, devem respeitar. sim. Se a gente está falando aqui de poligamia, de aborto ou de assexualidade, a gente deve respeitar a opção de cada um, Sim. porém, com as consequências que são inevitáveis, né? Perfeito. Perfeito. A gente está falando de promiscuidade, né? Tanto hétero como homo não pode ter promiscuidade. Tem que agir de uma forma, né, certa conforme o sexo, né? Tem que ter, tem o seu companheiro, tem sua companheira, age conforme, né, como, ok, perfeito. Para aquela reencarnação é aquilo que ele vai ter, né? Então tudo isso é uma coisa importantíssima que a gente tem que ter. Agora, de novo, frisando, respeito, né? Leis que protejam têm que existir, tem que existir, porque infelizmente a gente não consegue conviver muitas vezes com o que é diferente da gente, né? A gente tem essa dificuldade de conviver com aquele que age diferente, pensa diferente, né? Mas é importante também que eles tenham tanto o hétero quanto o homossexual, a ideia de respeito ao próximo é a mesma. São seres humanos. Muito bom. Muito bem, gente. É um assunto delicado, mas a gente tem que falar, tem que tratar. O Espiritismo tem que falar de todos os assuntos que a gente tem disponível aí.
Mais alguma coisa? A gente ficou quietinho, a gente não falou nada. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Já tem vergonha, não, pode falar, gente. Ah, mas a minha pergunta não tem importância, pode ser a sua pergunta. Nós vemos muito também, João, a questão, como você acabou de falar, né, da promiscuidade que vai se acentuando, né? Como você disse, se todo mundo faz, porque qual o problema de... Por que eu não posso? Aí a gente lembra da frase da mamãe lá no passado, mas você não é todo mundo, não Se é? alguém cair no buraco, você vai cair também? Gente, né? As mães no passado falavam muito sobre isso, né? Mãe, eu quero ir dar festa, todo mundo vai. Mas você não é todo mundo. Então, a gente vê também essa promiscuidade crescendo entre os grupos, né? E isso de uma maneira assim, muito clara. Até vou usar uma expressão aqui que pode parecer assim, meio forte, né? Esfregando na tua cara, na cara da gente. Né? E se torna uma ação até agressiva, como se fosse uma forma de defender aquilo que eu quero fazer, então eu esfrego, né, no rosto das pessoas, até sabendo, porque a gente sabe que a sociedade ainda traz muitos resquícios, muitos preconceitos do passado, em muitas coisas, né? Então, a pessoa, como para defender a sua forma de pensar, de agir, ela impõe isso, não tem que me aceitar com esse tipo de coisa. Então, aí dá o choque. É. Ó, uma vez eu falei para um colega meu, um conhecido meu, ele falou de um cantor que é homossexual. Eu falei, ó, eu não gosto dele, eu acho que ele não canta. Eu acho que ele canta mal. Ah, você é homofóbico. Você... Não! Eu tô falando que ele não canta bem. Aí eu citei uns quatro ou cinco cantores homossexuais que cantam muito bem, que eu adoro. Então, o problema não é a homofobia. Ele não canta bem. Eu não gosto dele. Eu acho, né? Agora do fulano, cicrano, beltrano, eu gosto. Acho muito boas as músicas dele. Exatamente isso que você falou, porque se você não concorda com eles, você já é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é... Não, né? Não precisa esfregar na cara, como o termo que você usou, não precisa de nada disso. O respeito vai vir com ações, ações. Eu tenho um casal de amigos homossexuais, eu adoro isso, respeito demais eles, porque eles são muito respeitosos. São muito respeitosos. E é o exemplo que arrasta, né? Nós tivemos o caso, não muito recente, mas um tempo atrás, de um casal homossexual se beijando no shopping. Só que eles não estavam se beijando naturalmente, eles estavam já num estágio bem mais, né? E o segurança foi lá e barrou. Nossa, deu o maior problema, porque o segurança é homofóbico, o segurança é isso, o segurança é... Não, ele só fez o trabalho dele. Se fosse um casal hétero, ele mesmo falou, se fosse um casal hétero, ele ia fazer a mesma coisa, né? Então, existe esse desequilíbrio nas coisas ainda que a gente está tentando achar o caminho certo, a gente está tentando ainda chegar nesse caminho certo, né? Muito bem, meus irmãos. Já estamos no horário, né? Uhum. Eu Tem acho mais alguém que quer importante perguntar? também, posso Oi. falar? Pode, claro. É, os casais homossexuais que adotam muitas crianças, Perfeito, né? Eu acho muito perfeito. bonito. Sim. E assim, eles fazem muitas E vezes as coisas que um abandonado casal pelos hétero não. héteros, né? Oi? E abandonado pelos héteros, né? Abandonado pelos héteros. É, eles fazem muitas coisas que um hétero, casal hétero, não faria, deixou de fazer, né? Então, sim, é perfeito. O amor, ele não tem forma, né? A gente tem as necessidades do nossa encarnação, do nosso mundo, a forma como ele funciona, né? Mas a gente tem que entender o amor como sendo o verdadeiro exemplificação do Cristo, né? Muito bem lembrado, Márcio. Algum companheiro gostaria de fazer mais alguma pergunta, mais algum comentário sobre o tema? Eu só acho que foi muito Passa pouco tempo. rapidinho, passa rapidinho, né? Passou muito rápido. Podia ser de seminário bom é de 4 horas, ô Rose. Pelo É isso amor de aí, Deus. é isso aí. Muito interessante.
muito atual, apesar de um livro que foi publicado em 1857 e depois, né, a segunda edição, 1860, o tema é atualíssimo. Olha isso. O tema é atualíssimo, né? Por isso que a gente diz que o livro dos Espíritos é ad eterno. É, É, é. sempre esses temas estarão sendo adequados à época que nós vivemos, ao nosso processo evolutivo. Esse tema está aí, como diz o povo, está bombando aí É. na atualidade, da questão da sexualidade, da questão das uniões, do sexo, do aborto, são temas que estão aí. E nós precisamos falar sobre isso, para ir Sim. justificando algumas coisas, como nós falamos aqui do celibato, né? É uma coisa muito colocada para mostrar a questão moral, que eu sou melhor do que o outro. Então, é muito importante a gente falar sobre o tema. A gente agradece muito a você, João, por Eu aceitar agradeço. aparecer à nossa casa, Casa de Francisco de Assis, para a gente debater esses temas atuais, porque isso faz parte da nossa vida. Nós estamos aqui agora, mas daqui a pouco estaremos desencarnados, chegaremos ao plano espiritual cheio de pontos de interrogação. É. Daqui a algum tempo retornaremos para vivenciarmos isso, para corrigirmos certas coisas, compreendermos melhor outras, mas essas questões sempre vão passar, né? Vão transitar entre nós. Então, nós precisamos falar muito sobre isso. E como disse Evaldo, né, mais vezes, porque uma hora. Rose, eu também queria falar. Eu acho muito interessante, Inês, Pode é falar que que eu. eu tenho que ir mais tarde, que eu recebi visita. Eu achei muito interessante porque a maioria das casas espíritas não falam desses temas. Eu até assisti um seminário aqui nosso e eu coloquei para próximo. O que eu botei? Ideologia de gênero, botei homossexualismo, uma porção de coisas. Porque, como você falou, as pessoas ficam travadas. Muitas casas não falam isso. Então, Fala. eu acho que nós temos. Eu gostei muito da palestra dele, embora eu tenha assistido só um pedaço, mas eu vou assistir depois toda. Mas é importantíssimo que falemos mais. Por isso que o nosso colega falou, porque o horário não poderia ser mais tempo, porque é muito importante nós levarmos isso, porque é uma coisa da atualidade e as coisas estão muito fechadas ainda. Não, não. João, João, é a Oi, Ana. oi. A gente tem que ver o quanto nós temos de preconceito dentro da gente. Sim. Porque o problema não é o outro, somos nós. Nós é que criamos obstáculo na vida do outro, entendeu? Se ele está Exato. fazendo dessa forma que ele acha que é certo, o problema dele. Nós é que temos que ver o que nós fazemos com a nossa liberdade, com a nossa sexualidade, com o nosso Perfeito. modo de agir. Quando A nós gente tem. chegarmos do outro lado, ninguém vai perguntar, o João fez isso, fez aquilo. Não, a nossa Ele foi. consciência, né? Então, Assim, cada um tem que procurar progredir, né? Já que está estudando a doutrina, dizendo exatamente. adepto da doutrina, então tem que procurar melhorar. Eu acho que é falta dessa visão de querer melhorar, só olhar o julgamento, né? As coisas que os outros ainda fazem, que a gente acha que é errado. E aprimorar cada vez mais. E a gente lembra do que Jesus falou, né? A gente olha o cisco no olho do irmão, mas não vê a trave no nosso olho, né? Então Sim, e é muito bem isso que ela grande a falou mesmo. diferença. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, Bem, meus irmãos, está chegando o nosso horário aqui e nós vamos encerrando o nosso seminário na certeza de que foi muito bom. Foi muito bom a presença do João, foi muito bom o tema, né? Essas reflexões sobre as leis morais, tão importantes para todos nós. E convidamos sempre os companheiros a estarem conosco. Nós temos a nossa casa às segundas, quintas e sextas, estudos, Livro dos Espíritos, Evangelho, as obras de Hermínio de Miranda, Ivone Pereira, estudamos o Sermão do Monte, Terezinha Oliveira, o Livro dos Médios, né? Amélia Rodrigues, temas, obras, companheiros da caminhada, que estão aí trazendo seus estudos para nos ajudar. E temos sempre os companheiros que vêm à nossa casa
para fazer estudos, palestras. João, Evaldo, Jane e vários outros estão sempre conosco, nos ajudando a crescer, a melhorar cada vez mais. E graças a Deus, nós estamos nesta reencarnação, que é a melhor reencarnação que já tivemos, né, de todas elas que já vivenciamos, essa oportunidade de abraçar essa doutrina, mergulhar nesses conceitos que Kardec tão brilhantemente trouxe para todos nós, com a ajuda dos espíritos, é claro, para que a gente possa realmente, quando chegar ao fim da nossa caminhada aqui na Terra, podermos dizer que finalmente nós conseguimos dar um grande salto de qualidade, né? Porque, como disse Pedro de Camargo Vinícius, uma frase que eu gosto muito, daquele livro Mestre da Educação, ele sempre diz assim: vocês já se deram os parabéns hoje? Porque a gente fica muito, né, às vezes, ali dizendo, eu ainda sou muito imperfeito, mas o Pedro de Camargo pergunta, vocês já se deram os parabéns hoje? Porque se nós estamos aqui, isso é fruto de um esforço pessoal. Então, devemos continuar nos esforçando para podermos, né, dar aquele salto de qualidade e podermos realmente auxiliar, não só os nossos irmãos, mas também a nós mesmos. Porque, como disse Senhora Pinto, não há inimigo maior fora de mim. Não é? Porque eu sou o meu maior adversário, o meu maior carrasco. Então, não existe ninguém pior do que eu, um inimigo mais terrível do que eu. Então, eu preciso travar um bom combate, vencer a mim mesmo, para poder crescer, evoluir e fazer aquilo que o Senhor nos pediu, né? Trabalhar, crescer, progredir moralmente, espiritualmente, para um dia nos aproximarmos dele e que nós possamos continuar nessa marcha. Por isso eu quero deixar aqui o meu abraço para todos vocês, meus irmãos, né? Com muito carinho, com muita alegria, que todos nós possamos continuar na nossa caminhada. E para encerrar aqui o nosso seminário, eu quero pedir à minha querida irmã maravilhosa, que eu amo de paixão, Jane, para fazer a nossa prece de agradecimento. Jane, você faz para a gente? Nossa prece de encerramento? Jane está nos Que ouvindo? carinho, obrigada. Estou, obrigada pelo carinho. Muito obrigada. Que bom poder estar aqui nesse domingo, ouvindo as palavras do nosso querido companheiro João e sobre as vibrações da casa. Muito obrigada. Dizemos assim: Senhor, Senhor da vida, Senhor do amor, nós te agradecemos a bênção da oportunidade e da lucidez que buscamos ter nessa experiência, a fim de que, Senhor, um pouco mais comprometidos com o nosso progresso, com o nosso desenvolvimento, possamos entender cada vez mais a importância do seu chamado com o propósito da nossa autoeducação. Envolvo a todos os companheiros aqui que desta tarde se dedicaram junto às vibrações e ao chamamento maior para estarmos juntos comungando de uma mesma ideia, a fim de refletirmos e certamente, no momento que tivermos que meditarmos e repassarmos aos nossos irmãos, tenhamos cada vez mais a consciência lúcida, atenta da nossa responsabilidade hoje, agora, certamente sempre. Que Deus abençoe e fortaleça esse trabalho honroso e todos os diretores espirituais desta casa amada. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, e eu passo a palavra para a nossa companheira Rose para fazer as considerações finais. Está no mudo. Bem, meus irmãos, eu só tenho que agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus e agradecer a presença desses amigos queridos que aqui se encontram: João, Jane, Eloá, Denise, Joana, Ana Brito, Inês, Márcia, Dulcinea, Alberto, Evaldo, Ana Maria, José Alberto, a todos esses irmãos que estão aqui conosco,
participando desse trabalho que não é nosso, é de Jesus. O trabalho é de Jesus. Então, Jesus, muito obrigado. Francisco de Assis, muito obrigado pelas vibrações que vieram do coração desses irmãos e do alto. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos envolva e nos dê essa oportunidade de trabalho. Para todos vocês, ó, um grande beijo no coração e aqui nos despedimos na certeza de que dias melhores virão para todos nós e que Assim possamos seja. contribuir nesse trabalho de Jesus, nessa seara que é imensa, mas que ainda tem poucos trabalhadores. Tchau, gente. Que Tchau, fica com Boa Deus, gente. tarde, obrigado Obrigado. a todos. Beijo. Valeu. Obrigado, Parabéns, Tchau. João. parabéns, João. Parabéns, Rose. Obrigado. Parabéns a todos. Muito Obrigado. bom. Um Obrigada. abraço. Parabéns, João. Tchau. Obrigado. Até mais. Um bom domingo, com muita paz, com muita luz, com muito amor. Tchau, gente. Tchau, Aninha. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, gente. Tchau. Encerrando aqui. Muito obrigado pela participação de vocês no 8º Seminário Espírita sobre a Boa Nova da Casa de Francisco de Assis. Tchau, gente. Amém.